E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor. Hoje é dia de aula de filosofia agora já estamos aí na sociologia. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar aí do terceiro aí dos nossos três grandes filósofos sociólogos, trio Parada Dura. A gente vai falar de Max Weber, o alemão Max Weber. Essa fera aí, bicho! Bom, vamos lá então. A gente já falou então. Para quem não sabe, aí, os três grandes pilares da filosofia do século XIX são o Karl Marx, que a gente fez um vídeo bacana sobre ele aqui. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram. Emile Durkheim, que também está aqui, que a gente vai citar hoje, inclusive. E agora nós vamos falar desse alemão Max Weber, que é o filósofo, eu acho que ele é o mais novo de todos, ele é o filósofo que está entre o século XIX e ele entra no século XX, tá? Ele vai ser importante, inclusive, a sua principal obra, na minha opinião, aí, a principal obra dele, que vai ser a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vai ser escrita, inclusive, no século XX. Ele tem uma participação importante aí, certo? Então faça uma biografia rápida do Weber para vocês entenderem o grau de importância, né? Então ele nasceu na Alemanha, ele nasceu nas proximidades, na década de 60 do século XIX, quando a Alemanha estava se formando um país, um império alemão. E ele foi um acadêmico, né? Ele trabalhou em várias universidades, chegou a ser um jurista também, um extremamente importante. Ele vai ser um sociólogo, vai ser um filósofo, ele é um cara que vai inventar, vai trazer para a gente um novo método científico para estudar a sociedade. Isso é muito importante porque vocês vão ter que fazer uma comparação que eu acho interessante em relação ao Durkheim, e vocês podem até comparar com Marx, inclusive. Ele vai estudar a sociedade, então ele estuda a sociedade que ele está vivendo, que é o capitalismo. E por que século XIX a gente tem falado muito de filósofos alemães? Por que os filósofos e os sociólogos alemães eles são bastante estudados? Assim como a gente teve a época dos gregos, que eu já falei para vocês que na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, principalmente em Atenas, por ser aquela concepção de cidadão, favorecia o pensar. Então os filósofos, na maioria das vezes, eles eram cidadãos que discutiam política na ágora. A Alemanha ela é propícia no século XIX para poder ter aí esses filósofos ou sociólogos que a gente está falando. Sabe por quê? Porque a Alemanha está vivendo um período de transformações no século XIX. Então os filósofos na Alemanha, ou os sociólogos, né, eles discutem muito a sociedade alemã. A Alemanha está vivendo um período de forte industrialização. E o Marx, inclusive, dizia que, né, inicialmente, ele até falava que a primeira revolução socialista, uma das primeiras, tinha muita chance de acontecer na Alemanha, porque o capitalismo estava muito avançado. E em 1871, eu fico olhando meu tempo aqui para ver, porque às vezes trava, tá? Em 1871, a Alemanha se torna um império, o Império Alemão. Então é um lugar que está passando por várias transformações. Então é comum que você tenha pessoas pensando sobre aquela sociedade. O Max Weber não vai ser diferente. Mas ele vai além. Ainda na biografia do Weber, por que ele vai além? Porque, como eu falei para vocês, ele chega no século XX, ele trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi diretor de um hospital militar alemão durante a Primeira Guerra Mundial, diretor de hospital militar, hein? Durante um processo de guerra, que deve ser algo extremamente complexo de se fazer. E após a guerra, em 1919, a gente tem a assinatura do Tratado de Versalhes, que é aquela assinatura, aquele tratado que define quais serão os rumos a serem tomados. Também vou deixar um link aqui no card ou na descrição para vocês, né, na nossa aula sobre o Tratado de Versalhes, que definiu de fato que a Alemanha foi considerada a culpada da guerra. Os países vencedores acusaram a Alemanha como culpada. Definiram que a guerra não teria vencedores nem perdedores, na verdade, mas que a Alemanha ia ser culpada, ia ter que pagar uma série de indenizações, várias coisas, né? O Weber, ele participou do Tratado de Versalhes em 1919, tá? Ele faleceu no ano seguinte, inclusive em 1920, mas ele participou do Tratado de Versalhes. E ele foi basicamente um consultor
né, dos políticos alemães, né, nas negociações do que a Alemanha ia ter que passar daí para frente. Olha só que interessante. E quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se torna uma república, era um império, né, que tinha lá o rei, o que seria o Kaiser, né, que era o Guilherme II, teve lá o seu chanceler, né, na sua fundação, que vai ser o Otto von Bismarck, e a Alemanha agora vira uma república, chamada República de Weimar. E o Max Weber é uma das pessoas que ajuda a elaborar essa constituição dessa república. A Alemanha vira uma república democrática de 1919 e vai até o governo de Hitler, que vai ser em 1933, quando vai chegar aí, vai entrar em vigor o Terceiro Reich, né, o Terceiro Império Alemão. Então, o Weber, ele não só tem uma função como sociólogo, como acadêmico, mas também é um diplomata. Vocês percebem? Ele trabalha diretamente com política, certo? Então, dada aí a sua devida biografia, né, que foi uma breve biografia, na verdade, mas para vocês entenderem a importância desse filósofo, desse sociólogo, vamos partir então para o que interessa mesmo, que é o que ele pensa sobre a sociedade. Gente, vamos lá. Um trabalho muito legal de se fazer para poder entender os filósofos, eu até pretendo fazer uma versão de História Ilustrada, aí que seria Filosofia Ilustrada aqui no canal, fazendo a diferenciação entre Max Weber, né, Karl Marx e Durkheim. Se der, eu lanço semana que vem para vocês, mas não é simples, eu tenho que fazer algumas ilustrações para tentar colocar aqui para vocês. Mas o que a gente já pode dizer do Weber? Eu gosto muito de fazer a comparação em relação aos outros filósofos. Eu acho que um bom parâmetro para você entender o que o Weber quer dizer na sua concepção sobre a sociologia é comparando com Durkheim, porque ele é como se tivesse uma bifurcação. O Durkheim vai para o lado aqui e o Weber vai para o outro lado. E é muito legal de entender isso e é muito até simples de entender. É só vocês pensarem que o Durkheim é um ponto aqui que eu vou diferenciar para vocês. O Durkheim, ele dizia que para fazer a ciência, para poder estudar a sociedade, vocês lembram disso? Você precisa ser imparcial. Você tem que tratar as ciências, né, ou o seu objeto de estudo, a sociedade, a sociologia, como coisas. Vocês lembram disso no Durkheim? Eu falei na última aula para vocês, porque quando você trata como coisa, você distancia dela e você consegue ser imparcial, você não vive ela, você estuda ela. O Weber não acha isso, ele acha que não dá para tratar o seu objeto de estudo como coisa, porque nós vivemos essa sociedade e nós estamos envolvidos totalmente com ela e nós somos dotados de gostos, de prazeres, de intenções, né? Sejam de diversas formas de intenções, de diversas naturezas. Então, a gente não consegue entrar nessa tão sonhada ou tão desejada imparcialidade que o Durkheim está falando para a gente. Porque aí entra uma outra característica que diferencia o Weber do Durkheim, que é simples. O Durkheim acreditava que a sociedade, né, a natureza, na verdade, a gente como um positivista, o Durkheim ele acreditava que a ação, né, natural, né, a natureza, ela se sobressaía sobre os seres humanos. Então nós éramos frutos dessa ação, sabe, dessa vontade natural. Vocês lembram que a gente falou isso? Que é um dos parâmetros do positivismo, né? Os fatos sociais, eles acontecem independente da vontade humana. O Weber já está indo na contramão. Ele acha que quem constrói essa sociedade somos nós, seres humanos. Aí você fala, então ele está perto de Marx? Não, porque o Marx é o cara que defende a luta de classe, é outra concepção. Tá? O Weber ele fala que nós estamos mexendo nessa sociedade. Essa sociedade existe porque nós temos vontades, nós temos ações, nós temos desejos, nós temos intenções. Então nós que estamos fazendo essa sociedade acontecer. E os exemplos que ele dá são justamente esses, né? Que ele falando, tudo é relacionado ao que nós construímos. Então ele se distancia do Durkheim, sabe? Eu acho muito legal vocês colocarem no papel, fazer essa diferenciação, fazer um texto, fazer uma redação. Vocês podem até me mandar, inclusive tirar uma foto, me mandar. Vocês podem fazer isso num formato de uma redação do Enem, que eu acho super legal. É claro que não vai cair, não existe uma redação falando
diferencie, não é uma questão aberta, né? É Durkheim de Weber, mas por isso pode cair num vestibular, numa segunda etapa, numa universidade estadual, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho super interessante, eu acho super legal fazer isso. Se vocês quiserem fazer, escrever, me mandar, eu recebo com o maior carinho, tá? O maior carinho do mundo. Vocês podem me mandar por redes sociais, os links estão na descrição. Mas vamos lá. Mas quais são essas ações, né, que nós seres humanos estamos fazendo? É o que o Weber vai chamar de ações sociais. As nossas ações estão pertencendo a essa sociedade, construindo essa sociedade. E o Weber, atenção, anotar, hein? Diz pra gente que existem 4 formas de ações sociais. 2 dessas formas elas são irracionais, basicamente, e outras 2 são racionais. Tá? Então vamos ver agora com calma cada ação social para vocês verem que é bem legal. Vamos começar aqui, gente, pelas ações que são irracionais, basicamente. A primeira a gente vai chamar de ação social afetiva. E os nomes que o Weber dá, eu gosto muito do Weber nesse sentido, porque os nomes que ele passa pra gente são nomes fáceis de interpretação. Alguns filósofos não, alguns filósofos eles gostam de fazer nomes complexos, né? O Weber não, são nomes fáceis de fácil interpretação. Você já percebe pelo título mesmo. Ação social afetiva. São ações que nós fazemos que são movidas por sentimentos. Então você faz por orgulho, você faz por vingança, você faz por paixão, você faz por amor, você faz por ódio. Então a gente acaba vivendo isso, essas ações existem, tá? E elas são meio que irracionais. A gente às vezes vive elas, a gente às vezes não consegue ter controle e tanto é que você nunca parou para pensar, abrindo um exemplo aqui de o que você já fez por amor na sua vida. Tem gente que não fez nada, né? Assim, né? O que você já fez por amor na sua vida, aí depois um relacionamento acabou, os exemplos são ótimos, né? O relacionamento acabou. Aí, tempos depois, você para pensar e fala, eu não pensava, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, é uma ação social afetiva, simples. Essa é a primeira parte aí do Weber. Existe também a ação social tradicional, ela também é irracional. E o que é tradicional? Que é feita através do seu cotidiano, é feita através dos seus costumes. Você age meio que sem pensar, porque aquilo já está enraizado na sua cultura. Então, o hábito de levantar, tomar água, tomar um café, isso é tradicional. Vocês já pararam para pensar que você não pensa muito nessas coisas que você está fazendo? Então, assim, ações que são ligadas à questão tradicional. Dar bom dia, conversar com a pessoa. Ninguém passa o dia inteiro calado quando tem um monte de gente em volta. Você acaba abrindo a boca de certa forma, né? Isso é uma ação tradicional. Você faz meio que sem pensar e ela é movida pelo cotidiano, certo? Agora vamos para as ações que são movidas racionalmente. A ação social motivada por fins, tá? Movida por um fim, que visa um fim, é uma ação racional. Que é o que você faz raciocinando qual é o melhor caminho a seguir. A gente pode dar 200 mil exemplos aqui. Você vai todos os dias para a escola, para o trabalho, para a faculdade, você anda. Você sabe qual é o caminho que você está seguindo. Esse caminho, às vezes, você nem pensa muito, porque ele é movido muito por um costume. Então, ele estaria mais numa outra ação, que seria aquela tradicional. Só que você para pensar que dá para mudar o caminho e fazer algo mais rápido. Você pensa e descobre que o caminho pode ser mais rápido, às vezes mais prazeroso. Você raciocinou, você fez uma ação social movida por um fim. Vocês estão envolvidos em uma ação social movida por um fim. Para quem aí está querendo entrar na universidade, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão estudando para ter um fim que seja a universidade. Ninguém está estudando, ninguém estuda para nada. Ou você estuda por um fim, quer entrar na universidade, passar no concurso, ou você quer ter um prazer de um conhecimento, sabe? Eu sei que tem gente aí que estuda, que acompanha o canal, mesmo não precisando fazer o Enem, né? Manda um abraço para todo mundo, inclusive, que ajuda muito o canal, mas quer o quê? Quer, de repente, dialogar, ter um conteúdo novo, alguma indicação que eu passo. Então a gente vive através desses fins.
Não é isso? A gente vive através de buscar esses fins, a gente faz opções, a gente tem opções, a gente opta pelos melhores caminhos a seguir na vida. Né? Isso quando você pega o dinheiro, você recebeu, o que eu posso fazer? A ação social do dinheiro aqui, eu preciso primeiro pagar minha conta, depois eu penso numa diversão, será que vai sobrar para diversão? Primeiro eu pago a minha conta, né? São ações sociais movidas por um fim, né? E são racionais. E também existem as ações sociais racionais movidas por valores, que objetivam valores morais. Elas não necessariamente elas têm um fim, mas elas têm um valor moral muito alto em cima. Então a gente está falando de ações movidas por religião, movidas por uma questão ética, a gente está falando de ações movidas por questões políticas, inclusive. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que muitas pessoas estão assistindo, a gente está vivendo em época de eleições, né? Aqui 2018, eleições majoritariamente aí presidenciais, e a gente vê vários discursos políticos, valores políticos e morais sendo colocados em campanhas eleitorais. Então, elas são racionais, mas elas têm um fim moral. Não é um fim necessariamente como as ações buscando um fim, buscando os melhores espaços, buscando as melhores saídas. Não, ela está falando, tem uma carga moral exercendo uma pressão em cima da pessoa, e essa pessoa ela está racionalmente aceitando essa carga moral. Então vocês percebem, gente, que apesar de vários tipos de ações sociais que o Weber está falando para a gente, o mais importante é tentar distanciar a ideia do Weber do que era do Durkheim, porque são ações sociais. Apesar de algumas serem irracionais, somos nós que estamos agindo. Então essa é uma característica fundamental, que é uma base muito importante para entender o Max Weber. Então vamos colocar em prática o que ele vai achar dessa sociedade de acordo com essas ações sociais. Como eu falei para vocês no começo aqui dessa aula, uma obra que é a obra-prima do Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Simples. O Weber, ele define, é um livro muito legal de se ler, e ele define pra gente que ele faz um estudo da sociedade capitalista, tá? Ele é um cara que ele é crítico sim, mas ele não é um cara que prega a destruição da sociedade capitalista, tá, gente? Isso é muito importante, porque para quem achar aí que ele é igual Marx, não é, tá? O que o Weber vai pensar pra gente? O nome do livro dele também já é um nome que já entrega pra gente o que ele acha sobre isso. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber, ele começa a fazer uma comparação das sociedades capitalistas desde o século XVI, quando o capitalismo surge mesmo, de fato, ele desponta, né? Alguns séculos antes, mas ele desponta mesmo no século XVI. Século XVI? Não, no século XV, desculpa. E ele vai, né? E ele faz uma comparação, né? Ele tenta estudar a sociedade, a organização capitalista, e ele tenta relacionar essa sociedade capitalista com a reforma protestante, principalmente de João Calvino, né, do calvinismo, né, que é uma das vertentes do protestantismo, das mais influentes e das mais importantes. Por quê? Ele olha para essa sociedade capitalista e vê que uma sociedade capitalista é extremamente racional. Como eu falei para vocês, olha a ação social aí. Ele diz que o capitalismo, na verdade, é fruto de uma organização extremamente complexa. Ele não é um sistema simplesmente que foi jogado. Então ele fala assim que o capitalista, a pessoa que é capitalista mesmo, ela é uma pessoa extremamente organizada e é uma pessoa extremamente racional, porque pensa na complexidade, a gente vive uma sociedade capitalista, pensa na complexidade que é a nossa sociedade, não é simplesmente o capitalismo existe, existem pessoas que trabalham para a organização do capitalismo, certo? E o Weber pega essa organização e diz que a origem dessa organização do capitalismo está ligada ao protestantismo, ao calvinismo. E ele explica por que isso pra gente. Porque ele fala que a base do calvinismo é a poupança. O que é isso, a poupança? O calvinismo, né, através da sua teoria da predestinação, né, de João Calvino, ele define pra gente, o calvinismo ele define pra gente que o ser humano ele precisa acumular porque
o trabalho é algo que indignece o ser humano, o trabalho é algo que te torna um sujeito mais forte. O trabalho é extremamente importante. O Calvino está falando do trabalho em relação à obra para a igreja, a obra para Deus. E os seres humanos, principalmente os calvinistas, detalhe, é o Weber que está falando isso, tá? Não sou eu que estou definindo. Que para os calvinistas é importante acumular, é importante ter, então, o que a gente está falando aqui, poupança, e se organizar. Então o calvinismo ele é extremamente organizado, ele preserva a questão da poupança, que seria o ganho, que seria o lucro, vamos falar agora de maneira mais direta, e fala também que o calvinismo é extremamente disciplinado. E esses valores de poupança, que seria o lucro, organização e disciplina, compõem a sociedade capitalista. Então ele diz que o capitalismo só existe dessa maneira porque ele surgiu mesmo, o maior desenvolvimento capitalista mais organizado surgiu dentro das sociedades calvinistas. Então ele diz, o calvinismo influenciou diretamente o capitalismo. É isso que ele está falando para a gente. Aí você fala, mas por que então o calvinismo? Por que não pode ser, por exemplo, o catolicismo? Vou dar um exemplo para vocês, porque o catolicismo, o que a gente está falando é muito na teoria, mais do que na prática, tá? Mas é que o catolicismo faz a condenação ao lucro, ele tenta se afastar do lucro e ele tenta se aproximar mais, enquanto discurso, da pobreza. O discurso católico é voltado para a pobreza, segundo Weber, então aí estaria longe do capitalismo. E aí se você pergunta, mas e as religiões, qualquer outra religião oriental? Aí o Weber também vai explicar para a gente por que elas não contribuíram tanto quanto o calvinismo ou o protestantismo, né, para formar o capitalismo. Porque as religiões orientais, elas entendem que os deuses, né, das religiões orientais, na maioria, eles são deuses presentes em nossas vidas, tá? Então são deuses que estão aqui vivendo com a gente. E isso não é interessante para formar esse capitalismo, porque o calvinismo, como uma vertente cristã, define que Deus está num outro patamar espiritual e você precisa trabalhar para atingir, entenderam? Você não vive com Deus presencialmente todos os dias. Então é isso que o Weber está falando. É muito legal entender Weber, mas adianto, relembro vocês, fazer uma comparação sobre o método weberiano e o método de Durkheim. Eu pretendo até trazer isso mais, como eu falei para vocês, trazer algum episódio sobre esses três, né? Max Weber, Karl Marx e Durkheim, para a gente fazer uma diferenciação, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir esse vídeo se ele foi interessante para vocês, se vocês gostaram, compartilhar, curte mesmo, porque isso ajuda muito o canal aqui a crescer. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado mesmo. Foi muito legal fazer esse vídeo aqui, foi muito legal contribuir de alguma forma. Fico muito feliz, sinto muito... eu me sinto... Enfim, né? É gratificante, é gostoso demais. Vou ficando por aqui, grande beijo, fui!